Na aula de hoje falaremos sobre juros. Antes de falarmos sobre juros, é importante entendermos a ideia da matemática financeira. A matemática financeira é uma das áreas da matemática que estuda como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Sendo uma área aplicada da matemática, estuda diversas situações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por esse motivo, conhecer suas aplicações é fundamental. Como exemplos dessas situações, podemos citar as aplicações financeiras, empréstimos, renegociação de dívidas, como calcular o valor de desconto ou acréscimos num determinado produto. Para que possamos entender as situações, é importante sabermos os significados de alguns conceitos de matemática financeira importantes. São eles: capital, que vamos representar pela letra C, é o valor aplicado através de alguma operação financeira, ou seja, o valor de investimento. Montante, que vamos representar pela letra M, é a soma do capital mais os juros. Taxa de juros, que vamos representar pela letra I, é a taxa de porcentagem que se paga pelo empréstimo do dinheiro. Tempo, que vamos representar pela letra T, período de tempo que se realiza a operação financeira. Juros, que vamos representar pela letra J, é a remuneração pelo empréstimo do dinheiro ou compensação de parcelas de dívidas. Os juros podem ser capitalizados por dois regimes: simples ou compostos. Juros simples. O juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Portanto, você irá multiplicar o valor do capital pela taxa e pelo tempo. Juros compostos. O juro de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo do início de intervalos, ou seja, o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Diferente do juro simples, o composto é de fórmula acumulativa, sempre aplicado a taxa no valor do novo montante de cada mês. Para facilitar, vamos verificar as fórmulas em matemática financeira que irão nos ajudar a resolver as situações problemas. A primeira fórmula importante é a de montante. M, que é montante, é igual ao C, que é o capital, somado ao J, que é juros. Porém, é importante você sempre verificar de qual juros estamos trabalhando, simples ou composto. Para o cálculo de juros simples, temos a seguinte fórmula: J, que é os juros, é igual ao C, que é o capital, multiplicado pelo I, que é a taxa e que devemos utilizar na forma de decimal, multiplicado pelo T, que é o tempo. Devemos cuidar para que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade para que não ocorram erros. Para o cálculo de juros compostos, temos a seguinte fórmula: M, que é o montante, é igual ao C, que é o capital, multiplicado por 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado ao expoente T, que é o tempo. Perceba que antes de calcular o montante, devemos somar 1 com a taxa de juros e depois de termos esse resultado, devemos fazer a potenciação pelo tempo. Somente após feito isso é que iremos multiplicar pelo capital. Note que estamos utilizando a regra de expressões numéricas. Vamos para a parte prática. Exemplo A. Cíntia aplicou R$ 400 e recebeu 2% de juros simples ao mês. Qual o montante no fim de 5 meses de aplicação? O primeiro passo é coletar as informações do problema. Para isso, vamos fazer uma lista com as informações. C, que é o capital, é R$ 400. I, que é a taxa de juros, é de 2% ao mês. E transformando para decimal, fica 0,02. O T é o tempo, que são 5 meses. Devemos calcular o montante, que é a letra M. O segundo passo é verificar qual o regime de juros, e neste caso é juros simples. O terceiro passo é utilizar a fórmula para calcular o juros simples e depois calculamos o montante. Abaixo, o passo a passo da resolução de cada fórmula. O montante, então, será de R$
R$ 440. Exemplo B. Carlos aplicou R$ 400 em um banco que paga juros compostos de 3% ao mês. Qual é o montante depois de 3 meses de investimento? O primeiro passo é coletar as informações do problema. Para isso, fazemos uma lista com as informações. C, que é o capital, é R$ 400. I, que é a taxa de juros, é de 3% ao mês e transformando para decimal fica 0,03. O T é o tempo, que são 3 meses. Devemos calcular o montante, que é a letra M. O segundo passo é verificar qual o regime de juros, e neste caso é juros composto. O terceiro passo é utilizar a fórmula para calcular os juros composto, que já nos resolverá o valor do montante. Abaixo, o passo a passo da resolução da fórmula. O montante, então, será de R$ 437,09. Em diversos casos, iremos utilizar o valor aproximado, pois quando estamos resolvendo situações que envolvem dinheiro, só temos 2 casas decimais depois da vírgula.